Eu irei fazer essa pregação e deixarei como terceira parte, que é uma continuação das pregações anteriores com relação a esse assunto aqui, desses seres que eles chamam de ETs ou alienígenas. Na verdade, eu já falei o que eles são, e isso faz parte do meu chamado e a minha missão neste mundo: desmascarar o engano desses seres em nome da lei, em nome do fundamento otorgado na lei da criação. Então vamos lá. Não vá pensar, certamente você já ouviu falar de alguém que o diabo ou Satanás, que dá-se esse nome porque é chamado com ele de opositor, que eu já falei do que ele é opositor. Ele é opositor da lei do Criador. Esses seres que eles se rebelaram contra a lei do Criador no Éden. E talvez você já ouviu falar que o diabo, o Satanás, conhece as Escrituras. Não é que ele só apenas conhece as Escrituras. Ele conhece a lei do Criador. Tanto é que ele se opôs contra ela e saiu corrompendo tudo, esses seres. E por isso também que ele é chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses seres. Por isso que eles são chamados de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem é a lei do Criador. O mal é o se afastar da lei do Criador. Se eles tivessem no Éden permanecido debaixo da lei do Criador, jamais eles teriam causado o estrago que eles fizeram no Éden. Mas como eles se opuseram contra a lei do Criador, eles arrebentaram com o ser humano. E por isso que o Criador ordenou que não se aproximasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que se aproximasse dela e tomasse do seu fruto, com toda certeza morreria. Repetindo, está lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3. A humanidade é ceifada no Éden. Então, em nome da lei, a lei da criação, o engano deles está sendo desmascarado. E eles sabem muito bem em nome de quem esse engano está sendo desmascarado, porque essa lei já os condenou no Éden pelo estrago que eles fizeram. Dando continuidade na pregação desta terceira parte, vamos aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O verdadeiro nome do apóstolo é Kefas. Aqui diz: ora, se ao não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Preste atenção aqui. Ele os lançou em cadeias abismais tenebrosas, porque pecaram. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Isso você vai ver lá em 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4. Você conheceu como João. Aí vai falar. O pecado é a transgressão da lei, porque eles se opuseram contra a lei do Criador. Então o Criador os expulsou. Mas isso, antes eles arrebentaram com a humanidade no Éden, assim como mostrado. Então preste atenção aqui, eu já falei desse termo inferno, porque essa palavra foi trocada. Colocaram a palavra inferno como se fosse um lugar de fogo. O lugar de fogo é a Geena, que se chama lago de fogo. Inferno é lugar de dor, de sofrimento, de aflição, assim como o Mashiach vai falar, o mestre. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora presta atenção aqui, ó. Ele nos lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais tenebrosas. Cadeias, níveis. Este mundo está dentro dessas cadeias. E ainda tem mais cadeias. Por exemplo, certamente você já ouviu falar de trevas exteriores.
para aquele servo infiel que conheceu a verdade, mas não se rendeu à verdade. Aí o Criador vai lhe dizer: joga esse servo infiel nas trevas exteriores, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, vai ser treva muito mais rigorosa do que esta. Aí, para aqueles que se pertencem à lei do Criador, ele ainda vai dizer: e ele não sairá de lá até pagar o último centavo, porque o coração dele vai ser amolecido lá. Se ele pertencer ao Criador, se o mestre não cortá-lo da lei da vida, não cortá-lo da árvore da vida, que é a sua lei, que é o seu nome, porque se condenar já é Geena, lago de fogo. Então, observe esses termos: cadeias abismais tenebrosas, inferno, cadeias abismais tenebrosas. Este mundo aqui, que eu já também falei que ele é uma prisão, uma gaiola preparada para capturar almas, ele está dentro destas cadeias. Então veja aqui que eles foram expulsos, lançados, como dito, no inferno, em cadeias abismais tenebrosas. Assim, o ser humano também foi expulso do Éden, porque eles arrebentaram com o ser humano no Éden. Aí veio para este mundo aqui. Eu vou deixar até um trecho de um filme, que no filme eu já falei que eles mandam mensagens subliminares. E nessa cena tem um ator se passando como um endemoniado, falando para, se eu não me engano, é um psiquiatra. E ele fala ele dá uma mencionada a respeito do que aconteceu no Éden. Ele fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal teve uma ideia de derrubar a criação do Criador, porque eles só se opuseram ao Criador. Está com o nome paganizado, mas vai dar para compreender o que esses seres eles fizeram no Éden, que é nessa linhagem aí. Sabe, James, eu sou um demônio. Demônios não existem. Ok, James. Eu vou falar de uma forma simples. Tenta acompanhar. No primeiro momento da criação, muito antes do que você chama de universo existir, nós contemplamos a nós mesmos, nossa própria existência. Tá, esse nós aí é o quê? Os anjos? É a terminologia mais correta, embora eu despreze ela, mas sim, seres de espírito puro, dotados de vontade própria. E descobrimos que havia outra vontade, uma vontade imensamente poderosa, uma vontade que vinha de quem nos criou. Deus? O inimigo. O meu mestre compreendeu que ao nos conceder vontade própria, temos direito à autodeterminação, mas ao nos dar liberdade com os desejos próprios, temos o direito de ser livres. Porém, o inimigo insistiu que ao nos criar ele tinha direito à gratidão eterna, adoração e servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. Isso parece injusto. Totalmente injusto. Por que dar livre-arbítrio se ele não pode ser usado? Em vez de nos perdoar, o inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazê-lo, desobedecer, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joelho no meio do trigo. Naquele momento o espírito se tornou matéria, a carne se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E pecado trouxe a ele os seus descendentes, até nós. E aí começamos nossa missão eterna: destruir vocês. Viu a cena do filme que eles mandam mensagem subliminar? Está com o nome paganizado. Por quê? Porque o nome do Criador não tem nada a ver com Deus. Deus é nome de blasfêmia, nome opositor à lei do Criador, nome que profana o templo, isto é, o seu corpo, o seu tabernáculo. Vale ressaltar também sobre essa passagem de 2 Pedro que fiz, que o ser humano justamente foi expulso para este mundo, o mundo dos mortos,
pelo fato do que aconteceu no Éden, do que esses seres fizeram com o ser humano no Éden. Por isso que o ser humano foi arrastado para este mundo dos mortos. Eu já falei que é chamado de Sheol, Hades, mundo dos mortos, mundo dos pagãos, mundo da sepultura, inferno. É a mesma coisa. Esses nomes significam a mesma coisa. E vale ressaltar também, como falei, a respeito de cadeias abismais tenebrosas. Então, essas cadeias remetem, por exemplo, à história de Lázaro e o jovem rico, pela conduta que o jovem rico teve, onde ele foi parar. Então, onde o jovem rico foi parar está relacionado justamente a essas cadeias abismais tenebrosas. Por quê? Porque o ser humano ele não está aqui para vencer de acordo com os princípios elementares deste mundo, não. Vencer com relação a bens materiais, não. É vencer o engano desses seres que arrebentou com a humanidade no Éden. Este é o vencer, porque em termos de bens materiais, o ser humano não fica nem aqui, ninguém fica aqui. E chega aqui sem nada e sai sem nada. Então é se tornar vencedor, encontrando a verdade, buscando o caminho da verdade. E assim que encontrado, se apegar ao caminho da verdade. Agora vamos aqui para Êxodo, no capítulo 12, versículo 12. Aí é que vai falar: e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Você já ouviu falar a respeito dos deuses do Egito? Está relacionado justamente a esses seres, porque Deus é nome de blasfêmia, é nome pagão, é nome que corrompe, como mencionado. Deus é uma palavra pluralizada. Quando fala Deus, por exemplo, está relacionado a uma potestade. Quando fala Deus, é o conjunto de potestade. Lá em Êxodo, no capítulo 8, versículo 23, aí ele vai dizer: farei diferença entre o meu povo e o teu povo, porque lá no Éden eles ainda lançaram o joio, lançaram também a sua semente. Lá em Êxodo, no capítulo 10, versículo 2, aí ele vai dizer também: como eu zombei do poder que governava o Egito por esses seres. Já vem desde o Éden, aí passa por Noé, passa por Abraão, e Abraão é retirado da Suméria, que estava no controle desses seres. Enfim, o que vem regendo este mundo é impérios da iniquidade, que esses seres entregam poder a império, e o império devasta nações. Como já mencionado, que a história do Egito ela representa o engano deste mundo, porque o Egito é império, o império devasta nações. E vale ressaltar aqui também que, assim como mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, que o Criador não se deixou conhecer através da sabedoria humana, através dos princípios elementares deste mundo pagão, este mundo dos mortos. Porque ele é o Criador dos vivos e não dos mortos. Como o engano vinha sempre predominando e dominando este mundo através desses seres, veja aqui o que fala em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 29. Aqui diz: contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou. O engano devastou tudo, porque eles saíram devastando tudo. Porque a capacidade de enganar desses seres é terrível. É terrível. Então, em cada país, por exemplo, é uma potestade que governa, que é chamada Deus. Que isto se remete justamente a esses seres. Aí o conjunto dele dá-se o nome de deuses.
E assim, o engano devastou nações do mundo inteiro. Por isso que o que vem sendo mencionado aqui não se trata de algo remetente a uma crença particular, mas sim a um engano que devastou nações do mundo inteiro. E isso só pode ser esclarecido mediante o quê? Mediante a lei do Criador, mediante o nome fundamentado, otorgado na lei da criação. Vamos aqui para Daniel, capítulo 10, que fala a respeito em relação a esses seres, essas potestades. Aqui, o Malaque, o mensageiro Gabriel, vai passar a mensagem para o profeta Daniel. Daqui diz, ele disse: sabe por que eu vim falar com você, no caso falar com Daniel? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da vida, no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o príncipe protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o príncipe protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar, a não ser o comandante supremo do reino celeste, que protege o seu povo. Então, aqui está se falando do príncipe da Pérsia, essa potestade, que governava o império persa. E como dito, império devasta nações. Então, esse império era comandado por essa potestade que dominava outras regiões através também de outras potestades. E aqui também já mostra que vai sair de um império persa para já entrar no império grego da Grécia. Continuação de impérios da iniquidade que vem regendo este mundo. Aqui em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, o mensageiro Gabriel vai falar: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então o comandante supremo do reino celeste veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Como dito, a Pérsia é um império, o império devasta nações, e essas nações governadas por potestades. Ele está falando aqui também sobre essa potestade que estava sob controle, estava sob o comando do império Pérsia. E, consequentemente, outros reis que governavam outras regiões, outras potestades que governavam outras regiões. Vale ressaltar aqui também que algumas passagens vai mencionar, dizer um dos príncipes. Não existe um dos príncipes, porque só existe um príncipe, que é o comandante supremo, que é o soberano da criação, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio, que é Yahshua, que herdou a lei do Criador quando tudo estava sendo criado pelo seu intermédio. E assim mostra também lá em Êxodo, no capítulo 20, se eu não me engano, é do versículo 21 ao 23, se eu não estiver enganado, lá vai falar: eis que enviarei o meu anjo à vossa frente, porquanto não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Ele herdou o nome do Criador desde o princípio, quando tudo estava sendo criado pelo seu intermédio. Ele é o herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do seu nome. Enfim, saíram corrompendo tudo para que não se chegasse ao conhecimento da verdade. E lá em Daniel, no capítulo 12, lá vai falar com relação ao tempo do fim. Aí lá diz: naquele tempo, o comandante supremo do povo do Criador se levantará para defender o teu povo. Por quê? Porque nesse tempo, todas essas potestades, elas têm que cair para que o mestre Yahshua governe. Então, para finalizar essa terceira parte da pregação, mas assim, o Criador permitiu, eu iria fazer uma quarta parte explicando com relação à lei, que a ordem era eliminar a lei, isso para que não se chegasse ao conhecimento da verdade. Mas como aqui está tudo pré-determinado, é impossível fazer isso. Então, assim que der, eu farei a quarta parte, assim que o Criador permitir. Então vamos aqui para finalizar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 26, aqui diz: então virá o fim, quando Yahshua entregar o reino a Yah, o Pai, depois de ter destruído todo império, governante, principado, potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, que é justamente esses seres